Saudações, hoje é dia 12 de setembro de 2017, eu vou falar sobre a quarta guinada dos Estados Unidos, a quarta guinada norte-americana, né? Vou também fazer uma atualização sobre essa série do Donald Trump que eu tenho feito com relação a algumas coisas que aconteceram no mundo. Então vou fazer alguns comentários. Aqui do Brasil não tem muita coisa para falar, porque mais do mesmo, né? Esquerda, centro-esquerda, teve essa questão do Santander, né? Daquela amostra, aquele museu, o Museu da Bicha, né? The Queer Museum, alguma coisa assim, lá em Porto Alegre, que acabou ofendendo um monte de gente e tal. Eu vi muito pouca coisa sobre, assim, das artes em si que estavam lá, né? Mas o que eu vi eu não gostei, né? Mas enfim, e teve mais corrupção, mais Lava Jato prendendo gente, teve essa questão do Janot, mas e tem os irmãos Batista que estão na cadeia, estão sob custódia da Polícia Federal, né? Acho que não é bem cadeia, né? Ainda, mas enfim, então aconteceu bastante coisa, mas eu acho que a longo prazo, acho que é meio que mais do mesmo. Então, indo para o que aconteceu, para fatos relevantes relacionados ao que está acontecendo fora do Brasil, né? Então, e que tem a ver com essa questão do Donald Trump. Então, porque eu tenho falado nos últimos vídeos sobre o Donald Trump, o fato dele ser um lobo em pele de cordeiro e para onde eu acho que as coisas estão indo, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é sobre o Steve Bannon, né? Ele deu uma entrevista, né? Ele fez uma entrevista pro 60 Minutes. E nessa entrevista ele comentou um pouco sobre a saída dele, sobre algumas coisas que estão acontecendo na administração, e ele defendeu aquele ponto de vista que ele tinha dito inicialmente, que ele é um defensor do Donald Trump, da administração, do plano a plataforma que ele defendeu durante a campanha, né? Então ele disse que vai continuar defendendo essa plataforma, só que agora de fora da administração, porque é onde ele consegue ser mais efetivo, né? Essa seria a ideia. E ele falou, né? Olha, o problema do pântano, né? Do swamp, porque um dos lemas era drenar o pântano, né? E ele disse, olha, um dos problemas é que o pântano, ele tá lá há 50 anos ou há muito mais tempo, então não vai ser em uma ou duas administrações que ele vai sumir, né, e tudo mais. E eu lembro de uma entrevista que ele deu há muito tempo atrás, durante a campanha, e ele comentou o seguinte, que o Donald Trump ele fazia parte de um movimento que talvez nem ele entendesse, que era sobre essa quarta guinada nos Estados Unidos. Então é uma teoria, né, que foi desenvolvida assim, de uma análise que assim, a cada cerca de 80 anos um ciclo se encerra na sociedade norte-americana, porque a verdade é que a sociedade norte-americana é um grande experimento, né? Dos fundadores dos Estados Unidos, eles estavam conduzindo um grande experimento. Então você vai ver às vezes os norte-americanos falando de The American Experiment, né? Então, e que dentro das engrenagens do sistema, a cada 80 anos existe um ciclo se encerra e há uma guinada na sociedade norte-americana que a propulsiona para o futuro. Essa é a ideia. Então, o conteúdo da entrevista em si, eu acho que não tem tantas coisas que nós já não sabíamos. Ele basicamente, de forma muito velada, de forma com muito cuidado, né, muito tato, ele basicamente disse aquilo que a gente já sabia, que existem
três campos dentro da administração do Donald Trump e que o Donald Trump ele tá nessa de tentar achar a melhor estratégia para conseguir seguir a agenda dele e tudo mais, mas que existem esses três campos, né? E que ele disse que um dos problemas é que confirmou aquela suspeita de que da influência da família, né, do Donald Trump na administração. Então ele comenta, por exemplo, um dos problemas é que já no primeiro dia, a família, né, o clã lá, a família, decidiu que o Donald, que era interessante tentar fazer certas pazes com o establishment, né, com aquilo que com a estrutura que já estava lá, né? Enfim, então esse foi basicamente o conteúdo da entrevista. A entrevista tem mais ou menos meia hora. Então tem algumas coisas que eu acho que vale a pena comentar sobre o estado das coisas nos Estados Unidos, né? Então essa entrevista ela foi feita um dia depois do Donald Trump, da administração Trump, através do Jeff Sessions, né? Ele disse que ele falou de acabar com a DACA, né? DACA é uma legislação, basicamente uma série de medidas que procura proteger as crianças nascidas, as crianças filhas de imigrantes ilegais nascidas em território solo-americano. Então, o que algumas pessoas consideram problemático, porque então a ideia é mais ou menos assim: você migra legalmente lá para os Estados Unidos e aí você vai lá, tem um filho lá nos Estados Unidos. O filho ele nasce com direitos com a cidadania norte-americana, né? Então essa é a ideia. E aí você vai separar os pais dos filhos, é complicado, né? Então existem essa série de existe esse programa, e esse programa ele basicamente se transformou numa maneira numa forma de burlar a legislação e de burlar o sistema de migração legal, né? E então assim você migra ilegalmente lá para os Estados Unidos e engravida lá e de repente você começa a adquirir os direitos lá. Então a primeira coisa que foi esse daí, todo mundo, quando o Jeff Sessions anunciou isso, foi positivo, mas em seguida o Donald Trump foi lá e falou assim: não, mas olha, por outro lado, a gente vai anistiar esses imigrantes ilegais que estão aqui, a gente vai estudar maneiras de anistiar esses que já estão aqui, que automaticamente já tornou a situação muito mais o inverso daquilo que seria inicialmente, porque uma das coisas que muita gente aponta é que um dos erros do Ronald Reagan foi justamente anistiar os imigrantes ilegais na década de 80, que foi graças a isso, basicamente, que a Califórnia perdeu seu status como um estado republicano, um estado mais conservador, porque a demografia, né, da Califórnia mudou com essa medida, né? Então o receio seria que, anistiando esses imigrantes ilegais que estão lá, mude demais de uma vez só né, os dados demográficos dos estados e de repente você tem automaticamente uma guinada política que não gerada por pessoas que não estavam lá, não fazem parte do projeto norte-americano, da experiência norte-americana. Então, enfim, de que seja como for, é aquela história, é o oposto daquilo que o Donald Trump tinha, de qual era a proposta do
dos Estados Unidos, né? Eu sempre comento assim, né? Então imagina que você quer ir para os Estados Unidos e você quer morar nos Estados Unidos. Você quer morar nos Estados Unidos porque você concorda com o modo de vida norte-americano e você quer contribuir para o modo de para o local, né? Para o país e tudo mais. E então você vai batalhar para isso, vai ajudar e você quer se integrar àquele lugar, ou você quer ir para lá porque você quer transformar os Estados Unidos no Brasil. Então é mais ou menos assim, tipo, se você quer viver todos os seus costumes brasileiros lá nos Estados Unidos, bom, então na verdade o que você quer é transformar os Estados Unidos no Brasil, né? Então, e isso é problemático, isso não é essa a ideia, né? Então, não é para os norte-americanos não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido você para muita gente nos Estados Unidos não faz muito sentido deixar essas pessoas entrarem nos Estados Unidos que não fazem parte do projeto, não entendem nem assim qual a ideia, nem quais são os valores defendidos pelos outros habitantes norte-americanos. E o mesmo vale para todos os outros países e também aqui para o Brasil, né? Então, seja como for, é o inverso, né? E é aquela história. Além disso, né? Então, teve essa entrevista foi feita num dia depois, né, dessa questão do DACA. E eu continuo me lembrando, eu achei curioso porque o Steve Bannon, ele resolveu fazer essa entrevista para o 60 Minutes, né? Tudo bem que é um programa de grande audiência, de muita audiência, mas de novo é aquela coisa ficou matutando na minha cabeça, aquela coisa que a Ann Coulter falou sobre o Donald Trump, que espera, mas quem tá dando poder, dando assim plataforma, né, dando voz para a mídia, para fake mídia, né, fake news, né, ou seja, para aquela mídia falsa, inverdadeira, né, que é a mainstream mídia, essa mídia Rede Globo e tudo mais, é justamente o Donald Trump. E no caso, a mesma coisa do Steve Bannon. Ele poderia ter dado essa primeira entrevista para uma série, para diversos outros assim, órgãos, né, de mídia alternativa, canais no YouTube que tem muitos seguidores, tem um monte de gente que poderia ter feito isso, mas não, ele vai e escolhe falar primeiro para os 60 Minutes. Então, que é um indício de que alguma coisa ali está dentro do script, né? Eu acho que seria muito difícil a gente imaginar que tá tudo fora do script, né, e que eles estão realmente em um embate e tudo mais, quando eles estão ativamente promovendo aquilo, né? Então, bom, nós estamos no dia 12 de setembro, então ontem foi o dia 11 de setembro, aniversário de 16 anos daquela tragédia do World Trade Center, né? E tem algumas coisas interessantes para falar sobre isso, porque recentemente surgiram documentos, né, que remetem ao possível envolvimento da embaixada saudita nos atentados terroristas, né, do 11 de setembro. Então, e eu achei muito interessante no We Are Change, né, eles fizeram uma entrevista com o William Rodrigues, né, William Rodrigues, que ele foi um dos heróis lá no 11 de setembro. Ele era o cara que limpava as escadas lá do prédio e ele tinha a chave mestra, então ele que foi abrindo as portas dos andares para os bombeiros, né?
Então, e aí, então ele foi subindo. Se não fosse por ele, assim, ele acabou salvando muita gente, né? Para você ver como nenhum trabalho tá abaixo de você, né? Então, todo trabalho tem sua importância, e nesse caso você vê que ele acabou, assim, sem ele, muitas pessoas, só os bombeiros não teriam conseguido salvar todo aquele tanto de gente. Então, e eu acho interessante porque ele fez questão de lembrar, olha, mas o Donald Trump, ele já ele voltou atrás, né, em mais uma promessa de campanha, porque ele tinha dito que ele apuraria o 11 de setembro e que ele diria para a população exatamente o que aconteceu, porque agora ele tem acesso a uma série de documentos que são classified, né, e tudo mais, que ele responsabilizaria os sauditas, né, com o que já se sabe. E, bom, qual foi a primeira viagem dos Estados Unidos para o Oriente Médio? Foi para os sauditas. Primeira grande venda de armas dos Estados Unidos pós Trump presidente, né? Foi justamente para a Arábia Saudita. Então, de repente, os sauditas eles são bonzinhos, né? Eles não se fala mais, Donald Trump não critica mais os sauditas, né? Então, complicado isso daí. Então ele voltou atrás, voltou completamente. Eu já falei em outros vídeos, né, de que maneiras em que os estados sauditas, né, tanto os Emirados quanto a Arábia em si, de como eles recebem ajuda do governo norte-americano para depois reinvestir nos Estados Unidos. Então, porque eu sempre ouvi falar assim, os sauditas eles têm muito dinheiro investido nos Estados Unidos e tudo mais, mas na verdade são os norte-americanos que enxertam dinheiro lá nos sauditas através de alguns programas do governo, através de empréstimos bancários a troco de nada, etc., né? Ou seja, tira do contribuinte norte-americano, manda para os sauditas, e aí em troca, os sauditas compram os armamentos norte-americanos, reinvestem nos Estados Unidos, e aí você tem aquela ideia de que os Estados Unidos que os sauditas influenciam a política norte-americana, mas por outro lado, aquela história, existe essa dependência dos Estados Unidos no fato de que o petróleo ser negociado em dólar, né? Então tá tudo muito amarrado, e a verdade é que o 11 de setembro, sem teoria da conspiração, sem muito... se você analisa os relatos que nem esse do William Rodrigues, né? William Rodrigues, e mesmo a narrativa oficial, você vai ver que existe pelo menos assim, um grande envolvimento dos sauditas. Os terroristas do 11 de setembro, eles eram sauditas. Então, se era para ter culpado algum estado por fomento ao terrorismo, teria que se olhar para a questão dos sauditas. E se você não tem, assim, para quem se interessa, né, por teorias da conspiração e tudo mais, é o meu caso, né, e eu acho que tem muita coisa que é verdade ali, né, então, várias questões mal respondidas, como, por exemplo, o fato dos prédios terem implodido, assim, os andares... eles caíram retos, né? Ou seja, todas as colunas entraram em colapso ao mesmo tempo, porque essa é a única maneira dele cair reto, porque é muito grande, um prédio muito grande. Então, você imagina que se tivesse rompido só primeiro de um lado uma série de colunas, ele teria entortado um pouquinho que entorta já vai para o lado e enfim, então já quebraria de maneira diferente. Mas então existem indícios de que houve certos trabalhos, uma parte do trabalho interno. Sabe-se que o Mossad estava ativo. Um dos prédios pequenos que
que ruiu, que não foi atingido por nada, né? Ele era, até 2 semanas antes, era um prédio que era ocupado pela CIA e por serviços de inteligência. De repente ele foi evacuado. Tem a questão do ouro que estava embaixo do World Trade Center também, que classified, o que aconteceu, o que foi feito com aquele ouro, em muitas questões que estão envolvidas ali demonstram indício de cooperação entre serviços de inteligência, talvez uma false flag, talvez uma ligação entre os serviços de inteligência. E mais um detalhe, o George Bush pai, ele era sócio dos Bin Ladens, né? Até então, até aquele momento, durante um dia antes, houve um encontro entre o Bush pai e a família Bin Laden. Aí eles falavam que o Osama Bin Laden era a ovelha negra da família Bin Laden, mas qual é, né? A gente não, você não nasceu ontem, né? Assim como eu também não. Então é bom a gente relembrar tudo isso. E o fato é que muito provavelmente foi uma conjunção dos dois lados, certo? Houve a parte dos terroristas, houve o fomento e o treinamento realizado pelos sauditas. A gente sabe que eles eram arabistas, né? Esses caras que foram lá e detonaram no 11 de setembro. A versão oficial do Osama Bin Laden, do porquê ele estava fazendo aquilo, era justamente porque em decorrência dessa base aérea norte-americana na Arábia Saudita. Então tem todas essas questões. Existe essa cumplicidade entre o governo norte-americano, os serviços de inteligência, talvez até o serviço de Israel e a Arábia Saudita desde aquela época. E agora, de novo, mais uma vez você vê essa configuração esquisita dos sauditas, os arabistas, os israelenses e os americanos trabalhando em conjunto em uma região do globo. E é o que está acontecendo na região de Golan, na Síria, né? Então existem, inclusive com interesse direto da família Kushner e por consequência da família Trump naquela região, né? Então eles têm empresas que vão se beneficiar diretamente através do conflito naquela região de Golan, e parece que está se construindo, se encaminhando para isso, né? Então o que me leva a um outro assunto, que é o da... Então, seria mais um conflito entre Israel e Síria, a versão 2.0, né? Em que, então, a mídia russa, porque houve esse encontro entre Vladimir Putin e o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, o Bibi Netanyahu. E o que se diz é que o Bibi Netanyahu, que ele que ele ficou muito alterado, ele estava muito emotivo sobre essa questão, e ele disse que ele ameaçou durante essa conversa, ele disse que o Israel estaria disposto a bombardear o palácio do Bashar al-Assad, destruir fazer uma operação de decapitação para remover o Bashar al-Assad do poder, porque para eles é inaceitável que o Irã consiga influência naquela região. Então eles colocam nesses termos, né? Então o Bashar al-Assad lá no poder é o Irã no poder, então que eles preferem o ISIS lá do que o Bashar al-Assad e etc. Então coisas nesse estilo. Porque assim, a ideia é que o Bashar al-Assad ele é xiita e a maior parte do país é sunita, da Síria é sunita, que é de onde vem esses terroristas wahhabistas e o ISIS e tudo mais.
Então teve essa questão. Então existe existe esse conflito mais uma vez, né, sendo armado entre Rússia e as forças israelenses, norte-americanas e sauditas, né? Então, bom, eu não vou me estender muito sobre isso porque é bastante coisa para falar, mas eu volto a tocar nesse assunto em vídeos futuros, porque mais uma vez você vê revivals, né? Você vê novas versões de antigos conflitos. Então mais uma guerra, assim, parece que se encaminhando para mais uma guerra entre sírio e israelense. Tem essa questão da Coreia do Norte, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aliás é interessante, eu tenho algumas coisas para comentar sobre isso também, porque a mídia não comentou, e eu não vi a mídia alternativa aqui no Brasil comentando também, e eu estou interessado simplesmente na verdade, eu não estou interessado só em uma questão de vou favorecer a narrativa de um ou de outro. Então se é melhor, sei lá, se todo mundo dos meus compatriotas monarquistas ou da direita estão defendendo certa posição, então é essa posição que eu tenho que defender. Bom, o que acontece é o seguinte: a Coreia do Norte, ela chegou a oferecer, ela ofereceu algumas semanas atrás negociações, para entrar na mesa de negociações com os americanos justamente sobre o programa nuclear, né, desenvolvido. Então eles foram lá e, olha, nós temos a capacidade, não temos a vontade de usar, mas o regime está se sentindo ameaçado, então vamos conversar. E os norte-americanos, eles basicamente recusaram entrar na mesa de negociação. Por um lado. Por outro lado, os Estados Unidos, eles tiraram, porque existe assim, uma certa restrição para o quanto os Estados Unidos podem armar outros países ou armar certos estados. Por exemplo, o Japão, o Japão tem certas restrições, então tem certas coisas que o Japão, por acordo, não pode desenvolver, né? Certas armas, e que os japoneses têm burlado nos últimos anos, arrumado maneiras de se rearmar, né, de certa maneira, em prol da sua própria defesa, mas tem essas questões. A Coreia do Sul tem esse tipo de coisa também. E é interessante comentar que nunca, até hoje, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, elas ainda estão em guerra, assim, declarada, porque houve um armistício, mas houve essa declaração, assim, um armistício, eles nunca chegaram, a guerra nunca chegou, um cessar-fogo, isso. Houve um cessar-fogo e que permanece até hoje, né? Desde a Primeira Guerra da Coreia, lá em 1950 e tralá, e perdura até hoje. Mas a questão é que os Estados Unidos, eles anunciaram a maior venda de armamentos para a Coreia do Sul ever, assim. Então eles vão vender horrores em armamento para a Coreia do Sul, né? Então rearmar completamente a Coreia do Sul. E outra coisa que eu não vi ninguém comentando foi que a China voltou atrás, porque a China estava seguindo com as conversas internacionais, né? Tipo, vamos falar num fórum internacional, através da ONU. Teve aquele encontro entre o Xi Jinping lá e o Donald Trump, lá, mas a China pegou e disse que retaliaria militarmente que interviria a favor da Coreia do Norte se os norte-americanos
atacassem primeiro, né? Ou seja, então removendo essa opção da mesa de negociações. Não vi ninguém comentando nada sobre isso também. Com relação a essa questão porque uma das coisas que a China não, assim, abertamente é contra é esse rearmamento da península da Coreia do Sul, né? E porque a China, pelo menos essa é a versão oficial, né? Então, porque como eu disse, por outro lado, a China já assim, tem muitos interesses na Coreia do Sul, muitos, muitos, muitos. Eles têm comprado a Coreia do Sul basicamente, né? Pouco a pouco, né? Eles têm conseguido, então já não existe mais. Então, de certa maneira, assim, é difícil de você analisar quem que é aliado de quem, porque pensa bem, para os norte-americanos a existência da Coreia do Norte é muito conveniente e para os chineses também, porque é com a desculpa dessa ameaça norte-coreana que os norte-americanos mantêm a presença que eles mantêm lá, e essa é uma desculpa para fazer não é só para venda de armamentos, porque é uma questão também de controle de fluxo de tecnologia, né? E os chineses fazem parte disso, porque boa parte da tecnologia existe esse mecanismo de transferência de tecnologia dos americanos para os chineses, que já não vem de hoje, né? Então, para mim, assim, não, de certa maneira, é difícil de você analisar. Não vou dizer que é tudo fachada, mas é difícil de você saber onde exatamente está cada interesse, porque o discurso é só discurso, né? Então, como eu disse, a Coreia do Norte, de repente, ajudou imensamente os norte-americanos. Teve a visita da comissão chinesa à Coreia do Norte. O que eles conversaram, ninguém sabe, né? Teve, então, o posicionamento da Rússia, porque a Coreia do Norte está ali também. A Coreia do Norte, Coreia do Norte, China e Rússia, está tudo no mesmo local, tudo mais. Outro programa interessante que aconteceu, outra notícia interessante que aconteceu esses dias, um programa da Rússia, o Vladimir Putin, ele propôs um programa para repatriar, certo? Famílias russas, descendentes de famílias russas. E dentro desse programa de repatriação, existe uma atenção especial dada para norte-americanos, que não necessariamente precisam comprovar a sua ascendência russa. Então, ou seja, um programa para trazer norte-americanos para determinadas partes da Rússia, né? Então é estranho, são programas que se viram e falam assim, mas onde eles estão querendo chegar, qual que é a ideia, né? Para a China também foi interessante isso que aconteceu, esse conflito que ficou meio por baixo dos panos. Eu não tenho visto os jornais comentarem, não tenho visto a mídia alternativa nem americana um pouco, mas principalmente a brasileira comentar é o seguinte, que a China ela fez uma proposta agora de negociar o seu petróleo, né? O seu petróleo não, mas a sua compra, né, de petróleo através de commodities, etc., através em outras moedas, mas eu achei interessante, em contratos de futuro lastreados em ouro. Então, e a China é o maior comprador de ouro do mundo no momento, né? Então, volta e meia, parece que nada está acontecendo, de repente eles chegam no mercado e compraram lá um monte de ouro. E eles só informam para o mercado, by the way,
né? Então, esqueci de te avisar, mas nos últimos 2 anos, puxa vida, compramos ouro. E eles fazem isso através de laranjas, né? De terceiros, e de repente eles pegam e sugam de todas essas agências que estão comprando ouro, que ninguém sabia que estava trabalhando para eles. É assim que eles têm feito, né? Mas enfim, então teve tudo isso daí acontecendo, e eu achei que seria interessante comentar. Então e mais um outro detalhe é o Maduro aqui na Venezuela também falando a mesma coisa que vai começar a aceitar outras moedas em suas negociações de petróleo, né? E então eu acho que tem gente que analisa, né, que isso é um indício de que os norte-americanos estão prestes a intervir na região, porque geralmente as duas coisas são coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Então acho que é interessante a gente ficar de olho, porque bom, a Venezuela está aqui do nosso lado, né? Então, além disso, teve essa questão, teve mais uma notícia da China que eu achei interessante, que é em relação à inteligência artificial, mas eu acho que eu vou deixar para falar isso num outro vídeo, mas foi interessante, foi bem interessante. Eu vou falar num outro vídeo para não me afastar muito dessa questão geopolítica aqui desse vídeo que eu estou tratando nesse vídeo. Então, e aí tem então voltando para essa questão do the fourth turning, né, dessa nova guinada que pela qual o Bannon e outros estão trabalhando. E isso talvez tenha a ver com essa questão da inteligência artificial. E eu vou explicar isso em um vídeo futuro, talvez nesse próprio vídeo sobre inteligência artificial que eu vou fazer. Provavelmente, eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje ainda, pelo horário, né? Mas tem essas questões interessantes. Em vídeo passado eu falei dessa questão de Charlottesville, de como esse movimento que se formou de supremacia é esquisito, né? Essa liderança do movimento lá que Unite the Right, né? Ou seja, unimos direita, univos, alguma coisa assim, né? Ou união da direita, enfim, alguma coisa assim. E que os líderes, eles todos têm eles parecem ter vindo de ter alguma ligação com os serviços de inteligência dos Estados Unidos e de fora. Então eu comentei sobre isso em vídeos passados, né? E de como, por exemplo, um dos líderes havia sido um apoiador do Barack Obama até um ano atrás, coisa de um ano e meio atrás, 2 anos, né? E enfim, então eu acho que vale a pena retomar aquele assunto, se você rever, né, o vídeo e tudo mais. Mas eu tenho um cara que eu achei interessante ele falando, assim, todos eles têm uma retórica muito esquisita, e alguns deles têm uma retórica que é tão esquisita que você percebe que ela tá lá para ao mesmo tempo cooptar o movimento e há uma deturpação, né? Então ele para deturpar para distorcer, né, o movimento, né? Ao mesmo tempo eu tô com uma certa dificuldade para encontrar as palavras, talvez até edite esse pedaço, mas então esse Christopher Campbell, ele por exemplo, é um desses líderes, e ele tem um discurso que ele prega a supremacia
branca, a supremacia branca não, mas essa identidade, a, essa identidade branca, né? Ou seja, ele fala abertamente a favor dos brancos, né, se unirem, né, e defenderem os seus interesses, e ao mesmo tempo libertária. Então, ela é coletivista e libertária ao mesmo tempo. Como que você pode ser anarcocapitalista e coletivista ao mesmo tempo? Então você pega os discursos dele e é exatamente isso. Ele fala economicamente de forma libertária, apregoando o anarcocapitalismo e ao mesmo tempo defendendo uma ideologia que por sua natureza é coletivista. Então porque se você fala, olha, os brancos devem se unir para defender seus interesses, você está agindo de forma não muito diferente do Black Lives Matter. Eu já falei disso em outros vídeos, né? Mas, então, é estranho essa coisa que está acontecendo. E tem algumas empresas que parece que estão na vanguarda disso, e geralmente empresas que os anarcocapitalistas, né, às vezes enchem a bola dessas empresas. Você vê tem vídeo libertário anarcocapitalista alguns são absolutamente surreais. Por exemplo, defendendo o Google. Se você é anarcocapitalista ou libertário, você defende o Google como um grande modelo de empresa privada, para mim você está fora da realidade. O Google, ele foi financiado, ele foi feito, ele foi criado com tecnologia e recursos do Estado norte-americano, em específico dos militares, do complexo industrial militar. A internet é fruto do complexo militar industrial, né? Ou seja, é do governo. Até hoje o GPS não é cobrado, o governo norte-americano não cobra de ninguém. Os militares que detêm a patente, que detêm a tecnologia, e é deles e de mais ninguém, é um dos grandes... E eles não cobram de ninguém, mas é deles. Eles que fizeram, eles que fomentaram. Então você vai ver que tem muito dinheiro de muitas fontes esquisitas, muitas fontes diferentes, envolvidas em vários negócios, em várias empresas que estão na frente desse tipo, assim, e sempre jogando dos dois lados, ao mesmo tempo em que você, por exemplo, teve essa questão ainda semana passada do Nigel Farage, né? Nigel Farage, se eu não me engano, a forma de falar, que é aquele britânico, e ele tem umas visões mais para a direita, né? E o YouTube agora está censurando até o conteúdo da mídia que vai pro ar, assim, na televisão. Então você vê que de certa maneira, em alguns momentos, o YouTube está sendo mais... vai chegar um momento em que a gente vai ter que migrar. Estou pensando de tentar o DTube ou alguma outra coisa assim, porque o YouTube vai chegar uma hora que vai ficar... Eu realmente perdi essa onda de YouTube, porque eu já nem tem certos vídeos que eu nem tento monetizar mais. E o problema de você não monetizar os seus vídeos é porque diminui o seu alcance, né? Eu não tenho tantos seguidores assim, eu tenho muito poucos seguidores, mas é difícil até de começar. Hoje em dia no YouTube, se o YouTube pega e fala assim, não, seu vídeo é controverso, seu vídeo é controverso, seu vídeo é controverso, não, esse daqui não pode vir ao ar. E no caso de algumas pessoas que tiveram seus canais né, inteiramente cortados e tudo mais.
Então, seja como for, existe um casamento entre os estados, certos estados e certas empresas, né? Então, eu sou um defensor de estado mínimo, e eu não falo de abolir porque exatamente por causa desse tipo de coisa que eu estou vendo nesse Christopher Campbell. Discursos que você vira e fala, não, mas espera, do anarcocapitalismo, eu sempre bato nessa tecla, do anarcocapitalismo para o anarcocomunismo é um pulo. Você não demora muito. E alguns exemplos claros assim, eu moro na periferia de São Paulo. Então, se você entra numa região, se você chegar a viver ou perguntar para pessoas que viveram em locais que em algum momento foram controlados por uma gangue, por um grande bandido, ou por por um bandidão, assim, né, de grande renome, porque bandido nunca é grande, é só gente pequena, no geral, mas bandidos de grande renome, né, que tiveram destaque na mídia e tudo mais, ou facções, ou por facção criminosa, ou por milícia e tudo mais, você vai ver que muitas vezes são locais em que em certos aspectos o Estado não tem muita influência. Então, por exemplo, você chega numa comunidade em que boa parte da água é gato, boa parte da luz é gato, ou seja, é clandestino, da fiação e tudo mais. Aqui em São Paulo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se achava muito disso. Hoje em dia, pelo menos aqui onde eu moro, no entorno, não tem muito disso, mas tinha. Então, internet é gato e, enfim, tem um monte de... TV a cabo também a mesma coisa, né? São tudo clandestino. Então você vê que tem aspectos que são regulados por um mercado dali da comunidade, né? Inclusive às vezes com moedas próprias e tudo mais. E vai ver qual a realidade da coisa. Você vai ver que a capacidade de certos grupos de se organizar para tomar conta de um lugar não pode ser subestimada. Ela não pode ser subestimada. Mesmo quando você está numa sociedade que é mais armada, que tem o direito de se defender, sempre vai haver um grupo que é menor e que consegue se organizar de forma mais rápida, mais eficaz e melhor do que as demais pessoas, e essas pessoas tomam conta. Alguma força acaba tomando conta do lugar. É isso que eu acho interessante, é isso que eu acho que deve ser levado em consideração. Então, por isso que eu fico com uma pulga atrás da orelha quando eu vejo esse tipo de discurso que nem esse do Christopher Campbell lá de desse United Rights lá em Charlottesville, desse movimento que muita gente que está ligado a movimentos de supremacia branca e tudo mais. Ele está conectado, porque tem realmente alguma parcela ali que é uma parcela minoritária, mas que se colocado no centro das coisas é a que começa, por questões organizacionais, é a que começa a moldar o movimento. E aí de repente é bem aquela história, a história do líder, né, tem lá uma cidade, e aí, né, uma cidade feudal, e tem lá o administrador da cidade e tudo mais, e aí acontece uma catástrofe ali por perto e as pessoas decidem se mudar, decidem sair. Aí ele pega e vira e fala para um dos vassalos e fala assim: olha, vai lá na frente e descubra para onde eles estão indo. Aí o vassalo responde: mas para que, senhor? Para que eu possa liderá-los. Então tem muito disso no mundo, né? Então, e tudo isso tem a ver com
para essa teoria do Bannon, que o Bannon defende, né? Então, a ideia seria que o Donald Trump e essa administração, eles são partes de um contínuo, e é assim que eles se enxergam. Isso não é teoria da conspiração, porque o Stephen Bannon, você vai achar em entrevistas antigas dele, e inclusive escritos e tudo mais, artigos de forma escrita, ele falando dessa ideia, né, dessa teoria. E então a ideia é que os Estados Unidos ele faz todos esses movimentos, e a administração Trump, ela faz parte de um movimento inevitável, né? Ou seja, de uma guinada inevitável, e que a única coisa que eles têm que fazer é se certificar para que ela aconteça, e impedir que nenhuma outra força consiga impedir esse progresso, né? Então, como eles enxergam isso de forma como ele, pelo menos, e aparentemente Donald Trump enxergam isso de forma contínua, como um movimento contínuo, e que não vai ser controlado, e não vai ser, enfim, que é inevitável. Então, certas coisas, certas atitudes acabam fazendo, que eles estão tomando, acabam fazendo um certo sentido, né? E então, aquela história do Donald Trump ser um lobo em pele de cordeiro, acho que tem a ver com isso. Na verdade, não é só que ele é um lobo em pele de cordeiro, eles só enxergam esses movimentos, essas promessas de campanha, como partes momentâneas de um movimento maior, mais amplo, mais... Então, eles não têm problemas de consciência quando eles falam disso. É por isso que o Donald Trump disse recentemente, que perguntaram para ele: mas você está rodeado de globalistas e você está tomando atitudes globalistas, onde está o nacionalismo? E ele respondeu, foi uns meses atrás: não, eu sou globalista e nacionalista ao mesmo tempo. Como que você pode ser duas coisas ao mesmo tempo? É por isso. Você pode ser... Porque, na verdade, ele é em prol de um movimento mais amplo e mais longo, né? Que é de longo prazo, né? Então, agora em determinado momento, por isso que em determinado momento ele é nacionalista, e em outro ele é globalista, porque ele enxerga, né? Ou seja, agora cabe ser, ele é só uma peça, nesse momento é o que deve ser feito para chegar para mover a engrenagem desse projeto, né? Que vai fazer com que a sociedade norte-americana progrida, e que vai fazer com que o mundo seja direcionado de certa maneira, e nesse contexto os Estados Unidos é só parte. Bom, enfim, eu espero que eu tenha deixado aqui, tenha sido um vídeo interessante, apesar de eu estar com alguma dificuldade para me articular sobre essa última questão, sobre essa última parte. Eu vou ver se depois, com mais tempo, eu consigo fazer mais algumas anotações, e para me articular melhor com relação a isso, para explicar melhor, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Então, a ideia dessa quarta guinada, dessa engrenagem que vai girar novamente, e então não necessariamente através de que nem muitas vezes a gente pensa em guerra mundial, mas depois de Napoleão, na verdade, ou até antes, na verdade, desde da guerra
entre a França e a Inglaterra de 1750. Se você parar para analisar, Napoleão, acho que Napoleão é bem por aí. São guerras, desde Napoleão que as guerras são globais, porque elas afetam o comércio no mundo inteiro, elas afetam, assim, e cada vez mais, quanto maior a integração, qualquer guerra de maior, larga escala é global. Então, assim, a gente tem um grande receio de uma terceira guerra mundial. Na verdade, o que a gente fala é de guerra, uma guerra de imensas proporções. Então, mas não necessariamente é para isso que a gente está caminhando, mas talvez para uma série de pequenas evoluções, de pequenas engrenagens que vão culminar em algum grande evento daqui a um bom tempo, eu acredito. Não necessariamente uma guerra mundial nos moldes em que nós estamos acostumados a pensar nisso. Eu vou terminar falando dessa questão desses furacões, né? Teve são 3 furacões em muito pouco tempo, né? Lá no Caribe e na costa norte-americana. E me lembra, existe uma frase que foi repetida, na verdade, por um conselheiro do Obama, na administração Obama, que era Never let a good crisis go to waste. Ou seja, nunca perca a oportunidade de se aproveitar de uma boa crise. Então, a ideia é que, porque uma das coisas que o Jeff Sessions fez da administração do Donald Trump agora, depois do Irma, depois que teve essa questão do Texas e depois do Irma, ele aproveitou para aumentar alguns poderes dos governos locais, inclusive com a transferência de equipamentos militares para a polícia local. Eu sou um grande admirador e um grande apoiador da polícia, mas nesse caso eu sou contra, porque me lembrou do Katrina. Na época do Katrina, o que aconteceu foi o seguinte: uma das ordens que foi dada pelo governo local foi para as forças de segurança, para a polícia local, foi que ir nas casas, pelas residências lá em New Orleans, em que eles soubessem que tinha armamentos e recolher todas as armas, né? Então, ou seja, em momentos de crise, o governo não é muito difícil que o governo se aproveite dos poderes da estrutura governamental para ir lá e se utilizar da força para, inclusive, tirar dos cidadãos as poucas possibilidades de defesa que eles têm, né? Então, basicamente obrigando todos os cidadãos a seguirem, assim, a compartilharem do mesmo destino ruim, né? Então, e foi isso que eles foram fazer. Então, ao invés eles chegaram a gastar tempo, dinheiro, recursos, energia para ir atrás das armas, das armas da população no meio de uma crise, né? E ao invés de pegar todos os esforços em prol de ajudar as vítimas e tudo mais. Então, eu não sei se eu sou tão a favor de uma polícia local excessivamente militarizada. Então, que é o caso lá. Então, alguns casos em que você vê os equipamentos que estão à disposição de certas polícias locais, que, assim... E eu não estou falando de coisas do tipo caveirão, não. Eu estou falando de equipamento militar de ponta, né? Não estou falando do caveirão que nem aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil a polícia está mal equipada. É diferente. Lá não é o caso. Ele não é disso que eu estou falando. Então
Então você vê assim certas movimentações na administração que são muito distantes daquilo que pelo menos eu esperava, né, da administração do Donald Trump. Eu acho que muita gente atenta, né, assim, muita gente se decepcionou, mas muita gente também eu tô vendo uma certa, assim, caiu a ficha de muita gente já de que na verdade essa administração tem sido uma continuação bizarra, diferente, alguma coisa diferente, alguma coisa de fato mudou, mas tem sido uma continuação das administrações anteriores, e isso não vai mudar tão cedo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que o vídeo tenha sido proveitoso para você. Então, sugestões, críticas, comentários, por favor, deixa aqui no canal. Eu vou fazer o próximo vídeo sobre... Ainda tem pelo menos mais um vídeo para fazer sobre essa questão da América do Donald Trump e do mundo que o Donald Trump está criando, essa cosmovisão. E agora também, claro, com outros atores como a China, o Putin, a Rússia do Putin e tudo mais. Mas seja como for, eu não acho que sejam antagônicos, sejam forças antagônicas, muito mais complementares, aparentemente, pelo menos. Pelo menos é isso, essa é a leitura que tenho feito, né, que quanto mais eu estudo, mais eu me convenço dessa leitura. Então, eu vou ficando por aqui e ainda tem pelo menos mais um vídeo, e eu vou fazer esse vídeo sobre inteligência artificial também. Então, até a próxima.